Ele quer, o projeto dele é que todas as coisas voltem a convergir em Cristo Jesus, tanto as do céu como as da terra. Pensando nisso, Deus ele colocou no coração. Eu queria louvar essa noite junto com os irmãos, para clamarmos ao Senhor. Vamos dizer que outro igual não há, porque Ele que nos resgatou. Amém? Você pode louvar ao Senhor da forma que você está sentado, mas com espírito de oração. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Tu é aquele que muda, Pai. Muda o nosso viver, muda o nosso entendimento, muda a nossa história. Não temos a quem, Senhor, recorrer senão a Ti, Senhor. Tu és o nosso caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és a porta onde devemos passar, a ponte, Senhor, que passamos qualquer abismo. Tu és a coluna de fogo durante a noite e a nuvem que nos guia durante o dia. Tu és aquele que restaura, aquele que transforma todo entendimento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu. E louvarei por todos os dias, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis
Senhor, meu Deus Pai, nesse momento, que o Teu Santo Espírito se faça, continue presente no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, as vidas que vieram aqui a esta casa, que o Senhor sonde, Pai. Se há alguma coisa que impede o Teu mover, Senhor, que o Teu Santo Espírito fluir, que seja retirado agora em nome de Jesus. Pai, aos amados visitantes que aqui estão, que eles sejam bem-vindos à Tua casa de oração. Mas, Senhor, que esta noite o Senhor fale a cada coração. Transforma, Senhor, assim como o Senhor transformou a minha vida, a vida de Cindy, a vida dos irmãos que aqui estão, a vida das pessoas que nos visitam. Aos jovens que aqui estão contemplando, os seus amigos que receberam um convite, que haja a transformação dessa juventude, porque eles são fortes, Senhor, e foram criados para engrandecer e louvar o Teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, fica mais um pouco conosco ainda essa noite. É o que nós te pedimos pelo santo nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Por enquanto leremos só esse verso. Em cima da proposta que os jovens pediram, vamos falar hoje sobre cartas de Deus, ou cartas para Deus. Irmão Dilson, irmão Moisés, daqui a pouco trarão um dueto abençoado. Segundo eles dois, o céu vai descer esta noite com esse louvor. Amém. Amém? Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, verso 3, capítulo 3, verso 2 e 3. Temos alguns minutos. Amém? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso mistério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Queridos, a temática que os jovens trouxeram esta noite com a peça é uma temática em que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Ele está escrevendo cartas para cada um de nós, ou especial para aquele ator muito bonito que ali está, que queira ou não queira, é meu sobrinho, filho de André, mas Liliane. E ali ele escrevia cartas para aquela jovem teimosa como você é, Laura, não queria saber do Senhor, só de ouvir, teclar, ainda coisas que não deveria estar teclando, de ver no celular, porque estava ali ele dizendo, não, você não pode mexer. E na hora de pegar a Bíblia, de tão empoeirada, ela ainda espirra. Quem alergia à poeira, coitada, né? Vamos perdoar por isso, né? Mas ali Deus ele estava querendo ter um relacionamento com ela. E nesse vídeo, o autor ele deixa uma legenda interessante. Imagine Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, Deus forte, aquele que guerreia por nós, fosse escrever uma carta para você esta noite, meu amado visitante. Consequentemente, ele iria dizer, você nunca mais falou comigo, nem um simples obrigado, porque hoje tenho vida. É verdade, eu sinto falta de sua voz. Filho, tanta coisa para dizer, tenho um presente para você. Volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Queridos, como nós falamos no início, Deus nos criou para vivermos um relacionamento intencional com Ele, olho a olho, face a face, cara a cara. Mas o pecado, a desobediência nos afastou de Deus. Fez com que nós fôssemos expulsos do jardim do Éden que foi preparado para cada um de nós. Só que, queridos, durante esta caminhada, muitos ainda não se aperceberam que deve voltar para as primícias da criação. Outros, glória a Deus, já foram resgatados pelo Senhor, tiveram as suas vendas, todo o seu véu, tudo rasgado. Mas eu quero te falar esta noite, se Deus agora, neste momento, estivesse escrevendo uma carta para você, o que será que Ele dizia nessa carta? Preste muita atenção no que nós vamos querer falar. Esta peça ela foi adaptada de um filme, só que de uma vertente totalmente diferente, que é Carta para Deus. Quem já assistiu esse filme? Cartas para Deus. Muito lindo esse filme, recomendo a qualquer um, mas não vou lhe contar só por cima. Trata-se de um menino em fase terminal com câncer. E ele tinha um jeito muito peculiar de falar com Deus. Quando nós queremos falar com Deus, nós fazemos o quê? Nós oramos. Só que ele escrevia cartas. Ele escrevia cartas e fielmente o carteiro vinha, um senhorzinho, pegava essas cartas e guardava. Só que
Para o decorrer da história, mudou o carteiro. E esse novo carteiro, ele veio com muitos problemas. Eu não vou contar todo. Só que o que acontece? Esse carteiro recebe uma carta dessa criança que estava em fase terminal e ele orava pelos seus irmãos, ele orava pelos seus colegas, ele perdoava as iniquidades de aqueles que ofendiam ele porque ele estava com a cabeça rapada, com uma cicatriz e ninguém entendia, mas caçoavam dele. E esse rapaz, ele pega essa carta e a vida dele começa a mudar em relação a isso após ele ler essa carta para Deus. Não vou contar mais porque você vai assistir o filme. Mas, queridos, quem aqui nunca escreveu uma carta? Levante a mão. Não vale quem nasceu de 2005 para cá, só antes, viu? Porque eu acho que vocês nem sabem qual é o modelo do envelope que se envia a carta. Mas quem já escreveu uma carta aqui? Rapaz, muita gente aqui já escreveu carta, principalmente aqueles que estavam enamorados. Queridos, hoje nós mandamos mensagem no WhatsApp, mandamos até vídeo, né? Mas antigamente, quando não tinha tecnologia, a melhor forma de poder se expressar era através da carta. Quem aqui nunca recebeu uma carta em que a pessoa que você mais amava te mandou e você recebeu aquela carta com tanto prazer que quando você começava a ler aquela carta, seja por alegria ou tristeza, as lágrimas rolaram nos olhos de saber que a pessoa lembrou de você, que a pessoa estava interessada por você, estava escrevendo para você e você lendo a carta e manchando as letras da carta com as suas lágrimas. Muitas pessoas. Mas isso a gente quer voltar para uma época em que era uma coisa sadia você escrever e receber. Principalmente quem tinha um marido ou uma esposa que estava longe, que todo mês ou toda semana você se confidenciava. E a pessoa chega lá e começa a guardar aquele bolo de carta amarrado no barbante que está lá. Porque são recordações. São momentos especiais que foram passados na vida. Você é jovem, infelizmente, hoje você é da época do e-mail, de guardar na nuvem, né? Botam ali que está ali os meninos da informática que digam. Às vezes alguém escreve um diário, escreve um bilhetinho, uma carta, ainda entrega. Porque todas as vezes que você para poder escrever, você começa a depositar as suas emoções. É ou não é? A carta faz com que você deposite ali. Então a carta não é algo que é tão rápido de ser escrito. É algo que você vai meditando, você vai pensando, você vai analisando a pessoa que está lá, para quem vai receber, né? O receptor daquela mensagem. Como é que ele vai ler quando eu escrever isso aqui? Será que ele vai está apaixonado, que ele vai entender? Então assim foi na nossa história. Assim foi na história da humanidade. Cartas foram escritas. E para o povo de Deus não foi diferente em relação a isso. Queridos, quando Deus, com a sua criação, ele se relacionava, Deus ele não se relacionava inicialmente com carta. Ele fazia o quê? Ele passeava no jardim e ia conversava face a face com Adão. Adão, onde é que está você? Adão prestava relatório: Senhor, hoje eu arei a terra do lado esquerdo, a terra do lado direito, limpei o rio, dei nome a não sei quantos animais. Deus, ele conversava, ele tinha uma intimidade com Adão em relação a isso. Com o pecado, isso cortou. E o homem é expulso e começa uma trajetória agora do pecado habitando no mundo, guerreando para que o homem ele não possa se dobrar a Deus. Mas, queridos, o nosso Deus ele é tão misericordioso que antes mesmo que isso acontecesse, ele já tinha um plano para todos nós. Ele já tinha um plano para a minha vida e para a sua vida. Ele já sabia que essa noite você estaria aqui hoje, vendo esta peça e ouvindo o que ele tem para poder falar com você. Deus ele começa a utilizar os artifícios para que o homem possa entender que ele é o grande eu sou, que ele é o criador de todas as coisas, que ele é aquele mesmo que ainda ama a sua criação e padece pela sua criação com sofrimento. Eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus ciumento, ele não quer dividir a criação dele com ninguém, e ele fica muito triste quando ele envia uma carta para você e você não entende o que é o conteúdo dessa carta. Essa noite Deus está passando para você uma carta, mas uma carta falada. Mas, queridos, ao decorrer da história, Deus ele começa a querer se relacionar. E o que é que ele faz? Ele começa a falar com os patriarcas, com os profetas, que são as cartas faladas para as pessoas poderem se render. Mas o coração estava tão endurecido, que foi necessário que Deus ele pudesse colocar em linhas tudo aquilo que ele desejaria para o seu povo. E a primeira carta que Deus escreveu para o seu povo, qual foi? Quem lembra? São 10. Os 10 mandamentos. Deus começou a escrever para o seu povo, para que o seu povo
tivesse consciência do que era o pecado. Certo? Quando nós lemos esse verso em 2 Coríntios, Paulo ele vai fazer um paralelo do que Deus estava falando lá em Êxodo com o que ele está falando agora para os irmãos de Coríntios, certo? Então esse é todo um contexto histórico, mas para poder entender o que Paulo quer falar para os irmãos, a gente tem que fazer uma abordagem sobre Coríntios. Essa carta que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo essa carta, meus queridos, com uma preocupação com a igreja. A igreja estava tendo influência de alguns apóstolos que, se a gente for falar por aí, eram apóstolos que não foram paridos, que não houve dor de parto para serem gerados. Para os irmãos compreenderem, eu quero tirar hoje o nome de Paulo e vou até colocar o nome do pastor Jorge agora. Se fosse apóstolo Jorge, ou melhor, apóstolo Nascimento, que é mais forte, né, pastor? Igual de manhã. E aí, quando Paulo está escrevendo, ou melhor, apóstolo Nascimento, aqui no contexto da IBMO, Paulo estava escrevendo com Tito essa carta, porque Tito vinha trazer informações da sua igreja, e ele começou a escrever essa carta com Tito, que a gente vai colocar ali como se fosse o diácono Ademar, Tito. E aí o diácono Ademar chega lá, pertinho do apóstolo Nascimento, ele fala: apóstolo, eu quero falar com o senhor. O que é que está acontecendo, rapaz? O povo lá da IBMO está com um problema. Eu acho que o senhor tem que escrever uma carta para eles. O que é? O povo quer que o senhor dê uma carta de referência para eles. Meu Deus do céu, imagine. Carta de referência a gente recebe do trabalho, né, gente? Para poder dizer, eu atesto que Denise foi uma boa gerente de loja, tal. Mas a igreja queria. Por quê? Aí vem a primeira situação. Muitos gostam de ficar frequentando igrejas, ouvem a palavra do seu pastor, mas vão frequentar outra igreja que o pastor Jorge disse que é de comer outro capim, que não é o alimento que ele está dando aqui para as ovelhas. E começam a ouvir aí uns passarinhos verdes cantando, umas alias da palavra de Deus, e começam a incutir no seu pensamento coisas que não tem nada a ver com a doutrina que é aplicada. Isso aconteceu com os irmãos ali em Corinto. Começaram a colocar na cabeça dele que eles necessitavam de cartas de referência para poder atestar, em síntese, que eles eram cristãos. Meus queridos, quando isso chega no Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que escrever aos irmãos, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos. Será que você, os irmãos que já eram cristãos, necessitavam ser recomendados que eram cristãos? Necessitavam de algum documento para poder atestar para a sociedade? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, começou a ser incutido na cabeça dos irmãos em Corinto que as velhas práticas do velho homem ainda deveriam ser adotadas, que eram os costumes judeus. Isso começou a atrapalhar muito. Isso acontece quando a gente começa a se alimentar de várias informações que não são devidas, porque suficiente, queridos, é a doutrina que é aplicada na sua igreja, pelo seu pastor, por aqueles que foram designados para aplicar a doutrina. E quando nós começamos a nos alimentar de alimentos por aí, nós começamos a entrar em parafusos teológicos, e isso não é bom. Isso é um exemplo que aconteceu nessa igreja. Então eles começaram a falar tudo isso. Essa carta de referência eles queriam atestar, eles queriam ratificar, eles queriam confirmar, não só aqueles que necessitavam viajar, tudo bem, a sua carta, mas os que estavam ali já que começaram a perder a essência do que Paulo pregava. Não havia necessidade. Eles não precisavam mais dar testemunho, como vocês não precisam mais dar testemunho. Porque quando o apóstolo Paulo, que vós sois carta, significa que Deus queria, como fez o apóstolo, fazer com que cada um de vocês fossem cartas vivas. É o papel que o pastor hoje faz na igreja. Tornar cada um de vocês uma carta de Deus viva, para que possa testemunhar pelo nome de Jesus.
Mas e então? Você está sendo uma carta viva testemunhando sobre Jesus? A cidade, quando te vê, a população, quando te vê, enxerga em você um servo fiel, um seguidor, em que você não precisa nem abrir a sua boca para poder testemunhar. Os seus atos, as suas práticas, têm sido atos de uma pessoa regenerada, transformada, de um pequeno Cristo, assim como ele é, de um santo. Isso que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado. Com essas cartas em que eles estavam querendo para poder testar, mas em que muitos não estavam vivendo esta realidade. Mas ele continua dizendo: nós somos ministros da nova aliança. Nós estamos para poder proclamar a nova aliança de Jesus. Amado visitante, quando falamos em nova aliança, falamos em um novo concerto que Deus ele fez conosco. Quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o que está escrito em Êxodo 34, do 29 ao 32, sobre os 10 mandamentos, ele começa a falar sobre as antigas práticas em que os judeus praticavam. Ele começa a falar sobre uma glória passageira, quando foi dado os mandamentos, quando foi dada a primeira carta aos judeus. A Bíblia fala lá de Moisés, mostrava o quanto Deus queria apresentar aquela glória para todo o seu povo. Só que qual era a diferença entre Moisés daquele tempo e o apóstolo Paulo quando fala aos irmãos de Corinto? A glória que foi manifesta no rosto de Moisés foi uma glória passageira. Aquele mover era algo passageiro, mas a presença de Deus não se afastava sobre eles. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar aos irmãos de Corinto, que fala sobre Moisés, fala: sabe qual é a diferença entre Moisés e nós hoje? É que a glória de Deus ela permanece conosco agora todo o tempo e não se afasta de cada um de nós. A glória de Deus não está afastada, meus queridos. Ela não vai vir na sua vida de uma forma passageira e o seu rosto vai deixar de estar transfigurado e voltar a ser o que é. Não, porque a glória de Deus já habita no nosso interior através do teu Santo Espírito. Aquele que nos transforma, aquele que nos regenerou, que era diferentemente do povo. Ele continua, queridos, dizendo a situação sobre o ministério da lei. Sobre o ministério da lei, quando muitos irmãos já pronunciaram esse versículo dizendo: meu querido, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já ouvimos isso ou já não ouvimos? Mas ouvimos numa conotação, às vezes, de alguns irmãos dizendo: meu irmão, você não precisa estudar muito, porque o cabra que estuda muito, ele começa a ficar muito afiado e vai esquecendo de Deus, porque a letra mata, que é o estudo, mas o Espírito vivifica. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Não já ouviu falar? Queridos, é totalmente diferente. O contexto da palavra não é esse. Mas você tem que ser aplicado, você tem que aprender, buscar o que é do Senhor, você tem que ser apresentado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, quando ele faz sobre isso, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, era a letra da lei daquela época. Porque quando foi criado o mandamento, foi criado para que o homem tivesse consciência do pecado. E a transgressão do pecado gerava a morte. Só que o Espírito que vivifica é o Espírito que é o amor, que é o sacrifício de Jesus. É aquele que você peca e ele te perdoa porque ele já morreu pelos seus pecados. Morreu para perdoar os seus pecados, que era diferentemente da lei. Então Paulo ele começa a fazer esse paralelo, meu querido visitante. Se fosse na época da lei, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Não poderíamos cumprir os mandamentos. 1 ou 2 e no terceiro a gente escorregava. Eu acho que ninguém pode levantar a mão e dizer: eu sou um belo cumpridor dos mandamentos. E glória a Deus que não vivemos mais pela lei, mas vivemos pela graça de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, mas por outro, que é Cristo Jesus, superabundou a graça. Você, meu amado visitante, que ainda não faz parte da família de Deus, a Bíblia diz que a graça de Jesus Cristo, ela nos basta para todas as coisas. Porque pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, vem de Deus, para que o homem não se glorie. Porque eu não poderia, por minhas forças, me salvar. A minha mãe não poderia me salvar. O meu pastor não poderia me salvar. Porque não existia um justo sobre a face da terra, em que Deus olhou para contemplar, para poder dizer: esse pode morrer pelos pecados dos homens. Não. Ele deu seu único filho, seu próprio filho. Jesus, ele veio como a própria carta de Deus. Como João fala, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus veio com uma própria carta escrita, com uma palavra de Deus, para que todos nós pudéssemos nos render, para que você pudesse reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Nada, nada, nada. A letra mata na medida em que
pronuncia o juízo sobre aqueles que desrespeitam a lei. O Espírito vivifica, porque no âmbito da nova aliança os pecados são perdoados e não mais lembrados, e as pessoas são capacitadas pelo Espírito a viver para Deus. Quando nós nos rendemos, que somos resgatados pelo Senhor, a nossa velha vida ela passa. As cartas que nós escrevemos, seja para que coisa for, elas mudam. Elas só têm uma direção, que é viver agora para Deus. Nós conseguimos restaurar a aliança do Senhor que foi quebrada. A aliança do Deus Todo-Poderoso que foi quebrada pelo pecado. A lei nos alcança mais, meus queridos, mas a graça de Jesus ela superabunda em nossas vidas para que possamos a cada dia. Deus ele sabia que na nossa imperfeição, na nossa herança pecaminosa, nós aceitaríamos, seríamos perdoados, mas por alguma consequência nós viríamos a pecar. Mas Jesus disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado que é Cristo Jesus. Jesus a todos os dias, meu querido visitante, ele intercede por mim e por você na presença do Pai. Ele intercede por nós, perdoando os pecados, e por você que ainda não fez a sua decisão, para que os seus olhos sejam abertos, para que o seu coração seja transformado. Aqui a carta que Paulo fala, que não está sendo mais escrita em pedras, que são os mandamentos, mas está sendo escrita no coração, é a transformação que ele quer fazer na sua vida. Ezequiel fala que ele tem que tirar esse coração de pedra, esse coração pecaminoso, esse coração cheio de angústia, um coração que não é perdoador, um coração que não se preocupa com o próximo, um coração que só visa você, o alto ego, o crescer, o próprio eu, e ele quer te dar um coração de carne para amar, para viver em comunhão, para reconhecer que você não é nada, para reconhecer que você precisa de Deus. A todo instante nós procuramos a cada dia nos capacitar para sermos o melhor. O mundo diz: você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser o vencedor. Você tem que estar encabeçando tudo. Mas Jesus diz: você tem que ser o melhor, mas você vai sofrer. Não precisa ser o primeiro. Você vai passar por angústias. Você não vai receber o melhor salário. Você vai sofrer, vão lhe pisar. Aquele que quer ser o melhor vai tratar você como se fosse um nada. Mas eu quero te dizer que para mim, você é mais valoroso do que qualquer coisa sobre a face da terra. Para mim, você é especial, que eu deixo os 99 que eu já busquei, que eu já resgatei, ali no aprisco, e vou buscar você que precisa. Você é tão importante para Deus que Ele vai largar de tudo para poder ir buscar você, meu querido. Se essa noite você está aqui, é porque Deus ele preparou este momento para que você possa ouvir que você é especial, você é mais valoroso do que todo ouro, toda prata, todo diamante, todo dinheiro que esteja existindo sobre a face da terra. Nada disso, meus queridos, pode comprar a sua alma. Francisca canta um valor: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo ouro e prata poderiam comprar. Você sabe qual é o valor da sua alma? Você sabe o que foi dado em penhor pela sua alma? Você já parou para pensar nisso? Qual é o valor que tem minha alma? É o meu carro importado? É a minha casa lá em Vilas, lá de 700 milhões? Tchau. Não é isso. O valor da sua alma foi comprado com sangue, a preço de sangue, e o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Esse é o valor da sua alma. Deus ele se importa com você, meu querido, por isso que todos os dias ele escreve cartas para você. As cartas de Deus, depois dos 10 mandamentos, começaram a ser escritas. Todos os profetas começaram a registrar tudo. As cartas para Deus são tão importantes, querido, que a própria Bíblia é composta de cartas. Quando nós passamos para o Novo Testamento, nós temos ali 14 cartas que foram escritas. Grande parte da autoria do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se preocupava com a igreja, quando ele se preocupava com os irmãos, ele escrevia cartas. Ainda na prisão, ele escrevia cartas. Ele escrevia para poder conscientizar a igreja da verdadeira doutrina. Ele escrevia para poder dar força aos irmãos. Ele escrevia para poder corrigir os erros dos irmãos. Mas existem para mim 2 cartas do apóstolo Paulo que são 2 cartas muito especiais, que é Colossenses e Efésios. 2 cartas que foram escritas na prisão pelo apóstolo Paulo e que simbolizam, queridos, algo tremendo, a simbologia de cada carta. Em Colossenses, Paulo ele descreve Jesus como o Senhor da igreja, como um noivo supremo, aquele que é dono da igreja, aquele que dá a vida pela igreja, aquele que tem uma noiva, que somos nós, e já aceitamos. Ele descreve Jesus na sua majestade, dessa forma. Em Efésios, ele escreve sobre a comunhão de cada um de nós. A comunhão que nós temos como os irmãos.
em especial, para que venhamos a cuidar um dos outros como igreja. E ele segue escrevendo. Paulo, ele escreveu mais cartas do que qualquer outra pessoa. Quando você parar para pensar que a Bíblia dos 66 livros, com mais de 40 pessoas que foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para poder escrever ao povo. Lembra que eu te falei do bolinho de carta que você guardava lá? Das pessoas que foram especiais? Ele guardar esse compêndio de cartas para nós examinarmos e lermos. Quem de você nunca recebeu uma carta de uma pessoa que você ama, ou qual de vocês já fez isso e guardou a carta de uma pessoa amada? Quem já recebeu uma carta? Dos que receberam, né? Porque a juventude não pode nem entrar nessa estatística. Você recebeu a carta e guardou? Não teve interesse em abrir para ler o que era? Ninguém faz isso, queridos. Quando você ama uma pessoa, você recebe, você quer saber o que essa pessoa mandou para você, e aí vem aquele chororô que vai cair nas lágrimas. Da mesma forma é assim com Deus. Nós amamos a Jesus, nós amamos ao nosso Deus. E às vezes nós fechamos as cartas de Deus e não queremos nem ler o que Deus tem preparado para cada um de nós. Quantos de nós não examinamos as mensagens que Deus está dizendo todos os dias? Ei, escritou a porta e bato, abra, eu quero entrar, eu quero ceiar com você. Ei, eu sou aquele que transforma a sua vida, eu sou aquele que te lavo, eu sou aquele que te transformo, eu sou aquele que te restauro, eu sou aquele que quando o mundo te pisa, que diz que você não vale nada, eu quero te dizer que você é mais precioso do que qualquer coisa que existe sobre a face da terra. Ei, eu sou aquele que te amo, Deus, olha para mim, você que está afastado de mim, volta para mim. Eu estou aqui sofrendo a cada dia, olhando para você e vendo que você está fechando os seus olhos, que você está tapando os seus ouvidos e que o tempo está acabando, que o evangelho ele vai deixar de ser pregado e você não está dando a mínima para as cartas que eu estou te mandando. Você não está ligando para o que eu fiz por você, o plano que eu preparei para você antes mesmo que você viesse a nascer, antes mesmo da fundação do mundo. Você não está lendo as minhas cartas, você não está lendo a minha palavra. Ou melhor, às vezes eu mando o próprio carteiro na sua casa bater, falar contigo, que são as minhas ovelhas, que são os meus filhos, para falar diretamente para você uma carta falada, em dizer que eu te amo, em dizer que eu quero você restaurado, e você não ouve a minha carta falada. As pessoas batem na sua porta e você não dá a mínima para a minha palavra. Mas eu quero te dizer outra coisa dentro dessa mesma carta. Eu quero te dizer que eu já estou às portas para poder voltar. Eu já estou às portas para poder buscar a minha igreja, aqueles que ouviram a minha voz e reconheceram que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. Será que você está entendendo isso? Que Deus ele já mandou essa carta para você há muito tempo atrás? Essa carta, ela já veio há mais de 2018 anos atrás? Você já parou para pensar nisso? Uma carta que sofreu, uma carta que foi humilhado, foi pisoteado, chicoteado, recebeu cuspes na cara, fizeram chacota dessa carta, colocaram ele com cravos nas mãos e nos pés, preso no madeiro, transpassaram ele com uma lança. Ele sofreu tudo por você, mas ainda assim você não consegue entender a escrita que eu fiz nessa carta. Essa carta já veio, essa carta morreu por você, que foi Jesus. Jesus ele veio para poder dar testemunho do Pai. O pastor David Hansen, em um livro de aconselhamento pastoral, ele diz algo tremendo. Ele fala o seguinte: Jesus, ele é a parábola de Deus. As pessoas quando olham para Jesus, a vida de Jesus, que começam a entender o que era Jesus, as pessoas começam a enxergar quem era Deus na vida de Jesus. Porque o próprio Cristo falou: eu e o Pai somos um. As pessoas viam a Deus na vida de Jesus. Jesus veio para poder testificar sobre o Pai. As pessoas sabiam, aqueles que entenderam, muitos outros queriam nem saber, por questões políticas, religiosas, que Jesus era o Messias ou não. E ele continua dizendo no livro: nós somos a parábola de Jesus. O mundo tem que olhar para mim, tem que olhar para você e enxergar Jesus em nossas vidas, que é a carta viva que o apóstolo Paulo fala. Querido amado visitante, a igreja é o lugar perfeito? Não, porque é composta de pessoas.
Mas a igreja perfeita é aquela que nós buscamos a cada dia, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Se outrora não conseguimos passar a carta viva que o Senhor foi, é uma igreja que a cada dia busca a sua regeneração e santificação para atingir o alvo perfeito que é Cristo. Se você for parar para poder analisar, eu não quero ir para a igreja porque fulano de tal me decepcionou, o mundo vai lhe decepcionar, meu amado visitante. Nós, qualquer dia desse, podemos lhe decepcionar porque somos homens. Temos uma herança de Adão, mas o único que nunca irá lhe decepcionar é o Senhor Jesus, o modelo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que escreve as cartas para que nós possamos ter a consciência de quem é Ele. Paulo explica, meus queridos, a questão da superioridade da antiga aliança. Ele diz: o ministério do Espírito Santo é mais esplêndido do que o ministério da morte. A graça de Jesus é superior à letra, a qual que você transgredindo, você venha morrer. Ele continua dizendo que o ministério da justiça é mais esplêndido do que o ministério da condenação. Jesus, ele é o justo juiz. Jesus é aquele que tem toda a autoridade para poder julgar o mundo. Jesus é aquele que julgará a mim, julgará você, meu irmão. E ele já vai dar a sentença para aquele que não se dobra. A justiça de Jesus, a justiça de Deus é superior à condenação da lei. Mas muitos não entenderam isso naquela época, como muitos não entendem hoje. E ele diz que a terceira situação é: o ministério permanente é mais esplêndido do que o ministério da condenação. Esse ministério permanente é a graça de Jesus que está aqui neste momento para que você possa contemplar, para que você possa se dobrar. Sobre a lei havia condenação, mas sobre Jesus existe a graça, meu querido visitante. Essa graça que é apresentada para você, porque pela graça nós somos salvos. O ministério da antiga aliança, na qual a lei condenava os transgressores, dissipou-se com a vinda de Cristo. O ministério da nova aliança é realizado no poder do Espírito. Ele proporciona às pessoas o direito de comparecerem diante de Deus e é permanente porque ele não será substituído por outro. Você sabe o que isso quer dizer? Que não haverá outra oportunidade para que o homem venha se redimir dos seus pecados. Não haverá, queridos. Não haverá. Deus, ele deu o seu filho, único filho, com a última alternativa para o homem. Você tem que reconhecer que o meu filho é o único caminho. Você tem que reconhecer que fora do meu filho não há vida. Isso quer dizer, queridos, que o pouco tempo que nos resta é o pouco tempo, meu amado visitante, que você tem que abrir os seus olhos. Você tem que acreditar, Jesus virá para poder levar o seu povo daqui. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como passageiros. Esse mundo não nos pertence, não pertence a você. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo já está em trevas. Não haverá jeito mais para esse mundo, mas para você, meu amado visitante, há toda a alternativa de você se redimir e ser transformado pelo poder de Deus. Esqueça o mundo, esqueça as paixões, esqueça o bom gosto do pecado, esqueça. Lembre-se que o bom gosto do pecado, ele tem algo que a maioria das pessoas ainda não experimentaram, que é o gosto amargo do resultado que ele causa em nossas vidas. O resultado do gosto amargo. E nós já reconhecemos isso pela transformação que Cristo fez em cada um de nós. Moisés, queridos, quando ele desce para poder entregar, ele cobriu o rosto. O apóstolo Paulo, ele começa a rebater sobre isso. Moisés, ele tinha que ser mais corajoso. Moisés estava precavido para que o povo não pudesse ver a transformação, o reluzir da glória de Deus. Paulo diz: Moisés, você teria que ir como eu sou impetuoso. O amor de Deus é aquele que me constrange, é que me faz lutar, e o povo deveria saber. Ele começa a falar sobre isso rebatendo. Paulo, ele era impetuoso e o ânimo dele não acabava quando ele vinha falar das coisas do Senhor, quando ele vinha proclamar o nome do Senhor. Assim que cada um de nós devemos ser. Queridos, em relação às questões das cartas, se nós formos analisar em toda a Bíblia, cada carta tinha um significado. Eu quero dizer a vocês o seguinte: Deus, ele tem um zelo por cada um de nós. Ele tem um zelo por cada um de nós, mas ele nos deu algo que é o poder de escolha. Deus, ele se preocupa com o povo dele. Deus, ele se preocupa com o resultado da criação dele, mas ele deu a você e a mim um poder de escolha. A escolha de servi-lo e a escolha de não servi-lo. Mas, queridos,
Toda escolha ela tem uma consequência, sim ou não? A Bíblia fala que o salário do pecado é a... E queridos, fora de Jesus não há perdão de pecados. Se alguém disse por você aí fora que todos os caminhos levam a Deus, sinto lhe informar que isso é um verdadeiro engodo, isso é uma enrolação. Não há outro caminho, outro resultado que você possa mudar a sua história que não seja Jesus. Jesus, ele se preocupa com você. Ele quer que você seja transformado. As cartas ao decorrer da Bíblia, elas poderiam ser sobre credenciais, autorizações ameaçadoras. Sobre credenciais, a gente lembra de um camarada que ele estava padecendo muito em relação a isso, mas sobre uma enfermidade que ele tinha, mas descobriu que tinha um profeta que podia curar ele. Quem lembra quem é esse rapaz? Que a sua serva disse: se o meu senhor pudesse comparecer na presença do profeta. Quem é? E Naamã, para poder ir ver Eliseu, ele precisou pedir ao rei uma carta de autorização. Nós servimos ao Senhor, sabemos que não podemos até experimentar tudo, né? Mas não retemos tudo. O crente, para poder fazer determinadas coisas, ele tem que pedir autorização ao papai, ele tem que pedir autorização ao seu Senhor. E a palavra de Deus, grande parte das vezes, na maioria das vezes, na verdade, ela não nos autoriza a fazer algo. Só que nós, teimosos como somos, né, insistimos a desobedecer o pai, sem pedir autorização para poder fazer isso. Sobre credenciais, queridos, ou autorização, Neemias, quando ele foi reconstruir o muro, vocês lembram da ousadia que Neemias teve? Pediu autorização ao rei, o rei deixou, mas ele insistiu: senhor, já que o senhor deixou, deixa eu te pedir mais uma coisa, me dá uma carta aí para eu pedir a Asaf lá, que é o mestre lá da floresta, que eu quero arrancar umas madeiras para poder construir o meu muro que está lá, parafraseando. Neemias pediu cartas também de autorização. Mas muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor sem autorização. Não é? O pastor deu uma palavra hoje pela manhã, que eu fui para casa meditando em relação, todas as vezes que nós vamos fazer algo para Deus, nós temos que orar e perguntar a Deus se a gente está autorizado a fazer. Se Deus está no negócio com a gente para poder fazer. E aquilo eu fui remoendo para casa, pensando, e já pensei na pregação até de hoje à noite. O Senhor, será que o Senhor permitiu que eu vá pregar hoje à noite? Fui, e orando a Deus, eu falei: Senhor, é da tua vontade. Queridos, existem também cartas ameaçadoras. Quem aqui nunca recebeu um aviso ameaçador, algo que pudesse comprometer a sua vida? Lembra de Senaqueribe, quando ele mandou uma carta ao rei Ezequias? Vocês lembram dessa história? Quem não lembra? Senaqueribe era o rei da Síria que estava devastando ali Israel e Judá. Ezequias era o rei de Judá. Senaqueribe já tinha destruído 46 cidades sobre o reinado de Ezequias. E ele chegou, mandou uma carta pelo um preposto dele, dizendo: olha, você não se render, a gente vai derrubar tudo isso aqui. Ezequias só orou a Deus e falou: Senhor, coloca esse negócio na tua mão. Esse camarada não vai vir derrubar aqui Jerusalém. O Senhor está nesse negócio e pega ele aí e quebra. Vai, Senhor. Parafraseando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não tem essa palavra na Bíblia, quebrar. Senhor, quando depois da oração de Ezequias, o Senhor entrou na providência. Um anjo do Senhor veio de noite sobre o exército de Ezequias. Só naquela noite, 185 mil soldados foram para a vala. Senaqueribe, quando viu aquela situação, falou: quem vai mexer com esses daí mais? Foi embora. Ainda que o inimigo possa ameaçar a sua vida, meu amado, lembre-se de uma coisa: você já tem o selo pertencente ao Deus Todo-Poderoso. O inimigo não pode tocar em você em relação a isso. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor para lhe proteger, assim como protegeu ao rei Ezequias. Mas às vezes não tomamos posse disso, somos ameaçados e falou: Senhor, assim como Elias deu aquele surto psicótico, né? Quando a rainha correu atrás dele, ele pegou e se mandou para a caverna, chegou lá e falou: meu Deus, correu para não morrer, viu? Elias. E já tinha descido o fogo lá, mais de 7 mil profetas de Baal já tinha caído por terra. E ele corre para a caverna para não morrer. Quando chega lá, começa a orar a Deus e pede o quê? Senhor, tira a minha vida. E Deus, você quer o quê? Quer ficar vivo ou quer morrer? Quer ficar vivo ou quer morrer? Coisa de crente, né? Às vezes nós não tomamos posse, meu amado, sobre isso. Não tomamos. E vem as cartas, as flechas
e nós não vigiamos. Mas, por final, quem nunca recebeu uma carta de amor? Jovens, mais uma vez, vocês estão fora. Infelizmente, são muito novos. Quem nunca recebeu uma carta de amor? Eu nunca recebi. Viu? Eu sou um pouco jovem, não sou tão jovem, mas um pouco jovem. Mas eu queria receber uma carta de amor. Você sabia que Deus já mandou essa carta de amor para você? Alguém aqui já recebeu essa carta de amor do Senhor? Pouca gente recebeu essa carta de amor do Senhor. Querido visitante, essa carta de amor acabou de ser lida aqui esta noite para a sua vida, para a nossa vida. Essa noite Deus ele quer ter um concerto contigo. Assim como o apóstolo Paulo falou que nós somos cartas vivas para o Senhor quer vivificar a tua vida, quer tornar você uma carta viva. Qual é a carta, meu amado visitante, que você tem se apresentado para o mundo? Você tem se apresentado como uma pessoa que não é de responsabilidade, uma pessoa que engana, uma carta que não é de um bom marido, uma carta que não é de uma boa esposa, uma carta de não ser um bom filho desobediente, uma carta de um irresponsável no trabalho, uma carta que as pessoas olham para você e falam assim: essa pessoa não tem mais jeito, olha, jogada por conta da bebida, ou o filho dela não tem mais jeito, olha, viciado em drogas. Qual é a carta que você tem sido apresentada para o mundo? O que é que as pessoas têm olhado para você e têm lido? Você, meu irmão em Cristo, qual é a carta que você tem sido apresentada no mundo também? As pessoas têm olhado para você e têm visto Cristo refletido na sua imagem? As pessoas têm olhado para você e têm dito verdadeiramente: aquele é um dos discípulos de Cristo. Como é que a tua vida tem sido? Recentemente eu conversando com uma pessoa, a pessoa chegou para mim e disse: e aí, como é que você está? Rapaz, eu não tenho mais jeito, não sei para onde ir, não sei mais o que fazer, eu estou querendo largar tudo, estou querendo fazer tudo. Eu falei: mas por quê? Não, porque a minha vida não tem mais significado. Não tem. E eu parei, eu falei: Senhor, cobre-me com teu sangue e coloca as tuas palavras nos meus lábios para poder falar com essa pessoa agora. Queridos, num momento desse, irmã Valéria que está aqui, ela sabe muito bem porque ela cuida disso. A mente humana, quando a mente humana ela já está com, não os termos técnicos, mas com os problemas que necessitam. Às vezes até a própria medicina pode investir, mas ela não consegue alterar, não consegue mudar. A única coisa que eu falei para aquela pessoa, eu falei: querido, um dia eu estive igualzinho a você. Saí da minha casa perguntando para onde ir. Saí da minha casa procurando algo que pudesse transformar a minha vida. Queridos, eu estava perdido, sem bússola, sem direção, sem lugar nenhum para poder ir. Só que o Senhor estava contemplando a minha situação. Ele contemplava a minha situação. Deus já tinha entrado com providência na minha vida, eu nem disso sabia. Sem querer nem para quê. Um dia eu estava passando na frente de uma casa de um colega meu, ele me chamou e falou: Sérgio, tudo bem? Eu falei: tudo. Como é que você está? Bem. Mas aquele bem não é mentiroso, né? Está todo arregaçado por dentro lá, mas quer mostrar para a sociedade que está ótimo, que o relacionamento está ótimo, que a família ela está ótima. Eu posso te fazer um convite? Eu falei: pode. Qual é o convite? Tal dia vá lá na igreja. Eu falei: onde é a igreja? Lá na praça. Eu falei: tá, vou. Quem foi? Eu não. Ele me encontrou de novo e falei: e aí, o convite? Não. Aí eu não estava aceitando de um lado, Deus me cercou por outro, querido visitante. Dentro da escola: Sérgio, quer ir lá na igreja? Um dia eu vou. E não sabia eu que as duas pessoas falavam da mesma igreja. Queridos, quando Deus quer fazer algo, Ele vai criar toda a situação, porque nada com Deus é por acaso. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, Deus ele tem um propósito a fazer isso. Lembra do vinho? Deus tem um propósito. Queridos, então eu aceitei e eu compareci a esta casa de oração. Isso foi em 1998. Ouvi o pastor pregar um domingo. Falei: pô, mensagem bacana. Ó, fala de pecador, tal, não sei o quê. Esses irmãos têm tudo que se converter aí mesmo. Aí é rebanho de pecador. Ainda bem que eu não sou assim. Nunca somos nós. Sempre é o próximo. Sempre o errado é o próximo. Sempre a dúvida do próximo. Aí eu vi o segundo domingo e Deus falou ao coração, o pastor pregando novamente. Eu falei: rapaz,
Ele deve estar falando da vida de alguém, mas a vida daquele cara parece até com a minha, em algumas situações. Engraçada, né? Aí veio o terceiro domingo, e o pastor pregando novamente, e ele começou a falar. Aí eu olhei para os meninos que tinham me convidado, meus amigos, e eu olhei e falei, poxa gente, esses caras são tudo peru. Já começaram a falar da minha vida para o pastor, e ele está falando da minha vida ali, ó, na frente dos outros. Esse negócio é meio complicado. Aí fiquei em casa e vim no quarto domingo. Eu falei, quero ver se ele vai falar da minha vida de novo. Queridos, o pastor começou a ministrar e eu sentado naquele banco onde o Dilson ali está sentado ali atrás. O pastor começou a ministrar e Deus ele começou a falar ao meu coração. E já não existia mais cadeado, não existia mais corrente. A fechadura já tinha sido arrancada. A porta do meu coração ela já estava totalmente aberta. Queridos, eu estou até relembrando. O meu coração naquele momento já estava aberto. Só que dentro estava todo bagunçado, todo desorganizado. Sujeira debaixo do carpete, a pia de prato toda suja, as paredes estavam mal pintadas. E Jesus ele falou bem assim: eu quero entrar. Não me importa se a sua casa está bagunçada. Não me importa se a sua casa está suja. Eu quero entrar. Você sabe por quê? Além de eu ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General, aquele que comanda uma tropa de miríades de anjos, às vezes também eu trabalho como doméstica para poder limpar a casa da pessoa. Jesus ele entrou na minha vida, ele transformou a minha vida, meu querido visitante. Ele entrou no meu coração, ele mudou o meu coração, ele transformou a minha história. Não era, queridos, para estarmos aqui esta noite falando sobre a palavra de Deus, porque o inimigo não queria que eu estivesse aqui, como vocês também. O diabo, ele só tem 3 papéis: roubar, matar e destruir. Mas Cristo, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E nessa noite os olhos do Senhor estão aqui. Você jovem que veio esta noite, você está na idade ideal para poder reconhecer que sem Deus você não é nada. Senhores e senhoras, vocês estão na idade ideal para poder reconhecer que tudo que vocês passaram na vida não foi nada sem Jesus. Igreja, nós estamos prontos para podermos ser colhidos pelo Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos louvar? Meu amado visitante, você que está aqui essa noite, querido irmão, se aproxime do lado do visitante. Dê um abraço nele agora. Não se acanhe, meu querido visitante, se você receber um abraço. Mas abraço o visitante. Diga assim: você é mais do que especial. Você é o presente que Deus me deu esta noite. Abraço seu visitante nesta noite. Ministério de Louvor. Sei que os teus olhos, não fique no seu lugar, sempre atentos permanecem em mim. Oh, aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso